de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Tudo isso que você nos falou, desses que nos antecederam, da aquisição desses corpos para que nossos espíritos pudessem habitá-los. Mas eles, ao estarem aqui, habitavam em corpos físicos, não é isso? Então, quando se fala no elo perdido, foi naquele momento em que os corpos dos símios, que segundo dizem nós somos descendentes do macaco, foram levados para o laboratório. Foi aí onde quebrou esse elo? Exatamente, tanto é isto que este é o elo perdido, que não se encontra na Terra registro dessa passagem, porque ela não ocorreu na Terra. Existem fósseis dos símios até hoje, dos primatas, mas esta não tem, porque essa não ocorreu na Terra, ocorreu no astral. Então, esse elo perdido, que chama-se de elo perdido, hoje é desnudado e deixa de ser um elo perdido, porque apenas se explica que essas ocorrências não aconteceram na Terra, por isso que não há registros que a ciência consegue comprovar. Outra questão que está inserida nesse contexto. Quando eles aqui vieram, que tiveram relações com as mulheres, isso não nos daria uma pontinha dos genes dele ainda em nossos corpos físicos? Claro que daria. Por exemplo, como é que Jesus, para vir à Terra, fez? E é preciso que eu diga isso mais uma vez. Quando a religião católica estabeleceu, e nós vamos falar isso num determinado momento de novo, quando o Constantino, no século 325, deixou de perseguir, ele não criou a religião católica, deixou de perseguir a religião católica, aceitando a religião católica no Império Romano. E aí determinou o Concílio de Nicéia, e nós vamos ter que falar sobre esse Concílio de Nicéia, que aconteceram do Arco da Velha nesse concílio. Haviam duas correntes, os presbíteros, os padres, né? Não havia papa naquele tempo, os padres, os presbíteros, enfim, os chamados leigos, todos aqueles que eram representantes da igreja foram chamados para esse concílio em Nicéia. Bom, e esse concílio aconteceu em 325. Bom, haviam duas correntes da religião católica. Os paulinos, que eram seguidores de Paulo, e os seguidores do bispo Ária, que eram chamados os arianos. Depois eu vou explicar o que aconteceu e como é que foi que Javé conseguiu eliminar aqueles que se interpunham a ele, para poder valorizar inicialmente os hebreus através do evangelho, que foi os escolhidos por ele, para seguirem a sua tradição e a sua clonificação, desde os tempos de Abraão, portanto, né? E naturalmente, na lei mosaica, tem uma série de coisas que estão escondidas e que nós vamos mostrar pelas revelações cósmicas. Mas o que nós queremos dizer é que é exatamente isto que aconteceu. Ou seja, nós vivemos um período incrível, porque esses seres aqui vieram e, naturalmente, acabaram se miscigenando depois de um longo tempo, mas, na verdade, eles foram indiretamente o precursor. Porque, veja bem, Jesus, para vir para a Terra, ele teve que fazer uma preparação orientada pelo poder divino. Ele, se reencarnasse aqui, ele teria que vestir o corpo de Javé. Não tinha como não vestir, como fez Javé. O que aconteceu, então, com a espiritualidade superior? Isto na época que Jesus veio. Ele fez com que José, que era um homem mais velho, casasse com a menina Maria, que tinha 14 anos, e através, vejam bem, de uma inseminação artificial, com a presença de uma nave que mais tarde se transformou na Estrela de Belém, havia uma grande nave em que Jesus andava e que anda, porque Jesus percorre os mundos de acordo com os aspectos morfológicos, mas para nós somos matéria, ele não é matéria, mas ele é um outro tipo de matéria diferente da nossa, porque ele é visível do outro lado.
Senão ele seria invisível em tudo que é lugar. Ele é visível, de acordo com o seu portento. Pois bem, a sua nave, para vir na matéria, ele teve que ter uma nave materializada com um laboratório de alta tecnologia. O que aconteceu? Foi feita uma inseminação. Os tecnólogos, os senhores do Carmo, os cientistas do pai angelical, sob a recomendação de Jesus, retiraram o óvulo de Maria por inseminação artificial e levaram esse óvulo para o laboratório na nave. E finalmente foi inseminado. Veja bem, Maria era, portanto, nós vamos entender uma coisa. Maria representava um ser preparado para a espiritualidade e apresentava com 50% do patrimônio de Javé. 50% do DNA de Javé. Quando eles tiraram o óvulo e levaram para o laboratório para inseminar uma gênese para preparar o corpo de Jesus, eles fizeram o seguinte, inseminaram, portanto. Quando Maria foi, ela foi com 50% do seu patrimônio. Se ela tinha 50%, ela foi com 25%. 25% da presença de Javé. 75% da presença cósmica. Para que Jesus pudesse se manifestar na contrariedade a Javé, o criador do universo material. Para que ele pudesse dizer não. Para que ele pudesse falar não do como Javé queria, o Deus punitivo, o Deus que exigia, o Deus que não aceita que seus filhos não sirvam aquilo que determina. Ele veio falar de um outro Deus, dizendo que o reino dele não era deste mundo, que o seu pai era amoroso, era tolerante, dava a seus irmãos, não 7 vezes, mas mais de 70 vezes, o perdão. E exatamente por isso, por 75% do genoma, não houve a influência poderosa de Javé. E Javé tentou, no Monte Tabor, na presença de Elias e de Moisés, dizer a Jesus que se ele não seguisse a sua determinação, ele seria crucificado. E aí o Cristo veio e comunicou aos seus discípulos que ele seria crucificado, porque em nome do Pai, de amor e de misericórdia, ele ensinaria os homens para perseguir a partir daí a nova boa nova, o caminho, a verdade e a vida, que é onde todos nós aurimos a esperança e a luz, que faz de nossos espíritos desperta para esse amanhã regenerador que está aí. Então, nós vamos falar detidamente nesse nascimento do Cristo Jesus, que naturalmente, sobre a nave chefiada pelos chamados Reis Magos, porque não podia ser uma estrela, né? Estrela não para e anda. Estrela está fixa. A nave andava, parava, andava, parava. E mais, geraram aquele corpo. Quando foi entregue a Maria, Jesus já era uma criança grande, de 2 anos, 3 anos, ao colo de Maria. Quando chegou a parteira, não havia parto para fazer, não havia nada, e Maria continuava virgem. A prova disso, dito por todas as religiões, não é uma, era uma virgem. Foi uma inseminação espiritual, foi uma inseminação astral, foi uma inseminação de tecnologia angelical. Era preciso que o filho do Pai viesse ensinar o amor. E ele disse aos seus discípulos que achavam que ele viria, como Javé queria, ser o representante de Israel. Javé queria que Jesus, pelos seus poderes, fosse o rei de Israel contra os romanos, para que ele pudesse adquirir o controle do mundo. E Jesus tinha esses poderes porque tinha 75% dos valores angelicais. E ele multiplicava pão, multiplicava peixe, separava rios, curava leprosos, curava cegos. Por quê? Porque ele tinha 75% do genoma espiritual. Essas revelações cósmicas, há demonstração clara e nítida de tudo isso, e nós temos, inclusive, as observações de Francisco Cândido Xavier, e, inclusive, dita também para alguns companheiros dele, e não era hora de falar naquela época, somente depois que ele morresse, essas verdades. E dizia mais, que Jesus não ia poder ficar num ventre de uma mulher 9 meses, uma figura extraordinária torraria aquele ventre, porque era uma figura de luz. E que Jesus passa um tempo que não se menciona a sua vida na infância,
e às vezes na juventude, porque esse espírito não estaria parado. É um espírito que comanda, que tem uma função angelical em mundos, em orbes em desenvolvimento, e ele voltava para sua nave em determinados momentos e continuava o seu trabalho, voltava de vez em quando. Quando chegou a uma idade próxima, de vez em quando ele vinha, caminhava, palmeirava. Quando chegou com seus discípulos, sim, começou a sua jornada reveladora, que foram apenas 3 anos de vivência. O resto tudo é muito obscuro de Jesus. Por quê? Porque Jesus era, na verdade, um ser angelical. Não podia se desenvolver como uma criança comum, não podia perder um tempo na infância, na juventude. Ele tinha muito a trabalhar. E a explicação por que Maria foi, naturalmente, e teve essa gravidez psicológica, no momento que ela se sentiu retirada do óvulo, ela sentiu, pela influência, uma gravidez psicológica. Maria era filha de Ana e de Joaquim, 2 espíritos que envelheceram e que não puderam ter filhos. Então, o que aconteceu? A misericórdia divina, através das naves de Jesus, fez uma inseminação, determinando no corpo de Ana a filha que haveria de nascer, que era Maria, que recebeu já neste momento uma codificação genética de 50% do gene fora do gene de Javé. Então, Maria já foi quando foi naturalmente retirada a inseminação, já tinha 50% apenas de Javé, que separado na mistura da hereditariedade, que transmite os caracteres metade a metade, foi com 25%, sendo 75% de Jesus. Isso se explica para mostrar para vocês que a história é real. Quem não quiser refletir, quem não quiser verificar assim, e mais, o corpo de Jesus não era material, nem era fluídico, ele era uma hibridização, mas era muito mais fluídio do que material. Quando Rustem escreveu, Jean-Baptiste Rustem, que o corpo de Jesus era espiritual e os seguidores de Kardec se estarreceram, ele errou porque não era totalmente fluídico, mas ele não deixou de ser um acerto também quando colocou essas observações. O que é que nós estamos querendo dizer entre tudo isso que está acontecendo? Nós estamos querendo dizer que nós precisamos realmente abrir a nossa mente e os nossos horizontes para a verdade que está obscura, para a mentira que logrou muitos anos, enganando, fazendo com que nós deixássemos de perguntar, de perquirir, de refletir, de receber pronto, para que nós não precisássemos pensar, você tem que seguir assim, assim, assado. O dogma é esse, o ensino é esse, e é isso que você tem que seguir. Chegou a hora, meu irmão, do juízo final. Chegou a hora de pensar, de refletir. Essa é a grande hora dos nossos espíritos.